Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir a gravação. Nós estamos aqui no grupo de estudos sobre a relação entre o hermetismo e a psicologia analítica. Estamos trabalhando o livro Os Ensinamentos Secretos de Todos os Tempos. O autor é Manly Hall, que, como vocês já sabem, foi um grande filósofo norte-americano do século passado, por volta de 1940, 30, 40, 50, né? Então, ele fez algumas pesquisas, alguns estudos interessantes, né, sobre o próprio hermetismo e outras áreas também, e ele foi escrevendo esse livro, que é uma referência, né, para todos que querem estudar o hermetismo, que querem estudar ah, a importância e a contribuição de filosofias antigas, religiões antigas, para a construção do pensamento humano. Então, um livro bem interessante, muito rico, muito vasto. Ainda que nós estamos trabalhando o livro no PDF, e esse PDF, como vocês já viram, né, ele é uma tradução direta do inglês para o português, às vezes fica um pouco confuso, né, porque fica uma palavra trocada, uma frase mal formulada, né, e às vezes confunde um pouco. Mas nós estamos sempre comentando o livro, e além disso, nós estamos indo além, né, trazendo alguns paralelos, fazendo algumas amplificações, para que a gente possa, a partir do livro, fazer essa relação entre o hermetismo e a psicologia analítica. Hoje vamos trabalhar da página 258 até a página 293 do livro. Vocês leram? Patrícia, Célia, bem-vindo. Tiveram tempo? Uhum. Eu não Ok. tive tempo, Evaldo, eu não tive tempo. Uhum. E à medida que vocês forem lendo, viu, Patrícia, se vocês tiverem alguma dúvida, um comentário, pode colocar no grupo, que a gente vai sempre estar discutindo no grupo também, no grupo do WhatsApp. Combinado, Bem, obrigada. perfeito. E assim, como um método de estudo, nosso grupo de estudo, eu sempre compartilho com vocês anteriormente, um roteiro com perguntas importantes para direcionar e guiar a nossa leitura. Então, as perguntas em relação a essas páginas que vamos trabalhar hoje são essas aqui, né? Então, a primeira pergunta, por que a flor é um símbolo da evolução espiritual, da Ione e dos chakras? E qual a sua relação com a vida, né? Ione é uma palavra em sânscrito e tem a ver com o, o órgão genital feminino, ok? Segunda questão, por que as árvores são símbolos da divindade? Terceira questão, explica a relação simbólica entre o esqueleto e o espírito. Qual a relação do símbolo do espírito, melhor dizendo, qual a relação do espírito com o reino mineral? E como os alquimistas compreendiam esta relação? Quarta questão, o que representam as duas tábuas que contêm os 10 mandamentos revelados a Moisés? Qual a sua relação com a árvore sefirótica? Quinta questão, o que o autor afirma sobre o Santo Graal? E você concorda com essa afirmação? Sexta questão, por que as pedras e as gemas apresentam, segundo o autor, propriedades terapêuticas? E a sétima questão, segundo o autor, o que é magia, magia sagrada e magia negra? Qual a relação disso com as leis herméticas? Tá? Então, essas questões, elas guiaram, orientaram a leitura dessas páginas que vamos trabalhar hoje, ok? Lembrando, gente, que nós estamos trabalhando aqui esse livro para que a gente possa compreender melhor o hermetismo. E como vocês já sabem, o hermetismo ele pode ser sintetizado nas 12 teses que estão contidas na Tábua de Esmeralda, as 12 teses de Hermes Trismegisto, e também pode ser também o hermetismo pode ser compreendido a partir dos 7 princípios ou das 7 leis herméticas, tá? Que são exatamente o mentalismo, que tem a ver com a mente, a grande mente universal, onde tudo que existe, tudo que se manifestou a partir desta mente e dentro desta mente, portanto, está dentro dessa mente e regula todos os processos, portanto, regula todo o processo do existir e do não existir, vida e morte, tá? O princípio de correspondência, que tem a ver com a ideia de que o que está em cima é como o que está embaixo, essa é uma tese hermética, o que está embaixo é como o que está em cima. Terceiro princípio, o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra, né? Inclusive as gemas, as pedras, os cristais, né? Eles estão vibrando, estão em movimento. Portanto, dentro de uma visão hermética,
as pedras, as gemas, os cristais, os minerais, de modo geral, também são seres vivos dentro dessa visão hermética. Tá? O quarto princípio, o princípio da polaridade, onde tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto. O quinto princípio é o princípio de gênero, que diz que em tudo, né, existe o princípio masculino e feminino, tem os dois polos. E dentro do taoísmo, esses dois polos são compreendidos como yin e yang. Temos também o princípio de ritmo, que diz que tudo tem um fluxo, tudo tem suas marés, né, tem a subida e a descida, né, tudo sobe, tudo desce, e o ritmo, ele é uma compensação. Então, quando a gente olha para isso, né, para o princípio de ritmo, a gente já vê aqui aquela segunda hipótese básica da psicologia analítica, de que a psique é como um sistema energético relativamente fechado e que tem a capacidade de autorregulação, porque existe dentro desse sistema energético, que é a psique, uma capacidade de compensação, né? Assim, todo excesso vai ser sempre compensado, toda falta também será sempre compensada. E o último princípio, hermético, que é o sétimo princípio, é o princípio de causa e efeito, onde tudo tem uma causa, tudo tem, toda causa tem o seu efeito, e nada escapa a essa lei. Né? Esse princípio de causa e efeito nós podemos ver na física, na terceira lei de Newton, né? Que fala da causa e efeito, né? E podemos ver também em algumas religiões importantes, como, por exemplo, o próprio espiritismo kardecista, ou a visão dos Upanishads, do hinduísmo, que fala da questão do karma. Okay? Então, causa e efeito teria uma ligação com essa ideia, com esse conceito de karma. Tá? No encontro passado, nós trouxemos aqui uma observação interessante que serve como chave de interpretação para que a gente possa compreender melhor esses sete princípios do hermetismo. Né? Nós olhamos aqui para o princípio de polaridade, vimos que ele é o quarto princípio e que ele está exatamente no meio, né? O princípio intermediário, separando três princípios superiores dos três princípios inferiores. Né? Isso quer dizer o quê? De acordo com o hermetismo, né, o homem ele é um microcosmo e ele corresponde ao universo que é o macrocosmo, tá? E dentro do próprio homem existe uma parte superior e uma parte inferior. Portanto, os três princípios superiores, mentalismo, correspondência e vibração, têm uma relação direta com o macrocosmo, e os três princípios inferiores, gênero, ritmo, causa e efeito, têm uma relação direta com a vida do homem, tá? Se nós pegarmos só o homem de forma isolada, nós vamos ver que os três princípios superiores têm uma relação com a dimensão superior do homem e que os três princípios inferiores têm uma relação com a dimensão inferior do homem. Mas, Evaldo, o que é a dimensão superior do homem e o que é a dimensão inferior do homem? A dimensão superior do homem seria mais ou menos aquilo que a gente poderia compreender como o plano espiritual, ou o plano das ideias, ou o plano dos princípios, o plano dos valores, o plano da grande vontade, tá? E a dimensão inferior do homem tem a ver com o plano biológico, com o plano material, com o plano instintivo. Se a gente for fazer um paralelo com a psicologia analítica, a gente vai perceber, a partir do conceito de arquétipo, por exemplo, né, que o arquétipo tem dois polos. Um polo superior, que tem a ver com as imagens e com as ideias, portanto, tem a ver com aquilo que Jung vai descrever no livro A Natureza da Psique, com a dimensão espiritual do arquétipo, e nós temos no arquétipo um plano inferior, que tem a ver com a compulsividade, com a ação, com o instinto, com o biológico, ok? Então, é essa visão que nós devemos ter para que a gente possa compreender melhor a relação entre esses sete princípios e a vida do homem, né? Ou seja, a vida do homem, ela tem uma parte dessa vida voltada para a existência concreta e uma parte dessa vida voltada para uma existência que a gente poderia chamar de uma existência abstrata, ok? A concreta seria a material, a abstrata seria a espiritual. É interessante que essa ideia hermética ela vai ser encontrada também em diversas religiões. Vamos ver aqui alguns símbolos sobre isso, tá? Nós temos aí a estrela de Davi, ela é formada por dois triângulos, né? Um triângulo voltado para cima e um triângulo voltado para baixo, né?
mostrando exatamente essa ideia de que o homem tem uma parte dele voltada para a ascensão e uma parte dele voltada para a descida. A parte voltada para a ascensão seria aquela parte que está voltada para o contato com aquilo que o transcende, aquilo que é a fonte da sua existência, aquilo que possibilitou a existência da vida, do mundo e do próprio homem. O triângulo inferior voltado para baixo, que mostra a possibilidade da descida desse homem, tá? O homem de modo geral, ok? Está voltada para a vida no plano terrestre, no plano terreno, no plano da matéria, a vida mais concreta, tá? Então, o homem teria que equilibrar esses dois vetores. O homem saudável é aquele que consegue equilibrar esses dois vetores. Tá? Nós podemos ver isso, por exemplo, nessa estrela, na estrela de Davi, que é um símbolo adotado por diversas religiões e é um símbolo também discutido dentro de algumas escolas iniciáticas. Outro símbolo interessante que a gente pode ver também a relação entre esses dois planos, e nós vimos isso muito quando nós discutimos aquele livro, Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô. Nós vimos aí o símbolo da cruz lá no livro, né? Nós estamos aqui trazendo novamente esse símbolo da cruz para que a gente possa entender que existe na cruz dois eixos, né? O eixo vertical e o eixo horizontal, ok? Então, o eixo vertical, ele está voltado para a relação do homem com os planos superiores, né? Com o plano divino. Dentro do cristianismo, né? A sua relação direta com o Pai, né? Com o Criador, com o Filho e com o Espírito Santo, né? Assim, o Pai se manifestando o Filho, a relação entre o Pai e o Filho, o Espírito Santo. Numa visão mais gnóstica, seria o Pai, o Filho e a Mãe, né? Mas isso sendo representado pelo eixo vertical da cruz. O eixo horizontal da cruz tem a ver com o mundo material, que dentro da visão gnóstica, os primeiros cristãos, os gnósticos, né? Dentro dessa visão gnóstica, esse plano horizontal é o plano da serpente, é o plano da Ouroboros, onde nós estamos presos, aprisionados dentro desse plano material. Segundo o hermetismo cristão, desde quando o homem teria sido expulso do paraíso, do Jardim do Éden, né, ele foi aprisionado dentro desse plano material. E a partir de então, ele teve que passar por dores, sofrimentos, teve que se esforçar bastante, teve que trabalhar bastante, né, para que ele pudesse evoluir. Mas essa evolução, ela se dá em dois planos. Ela se dá no plano material e ela também tem que se dar no plano espiritual, no plano horizontal e no plano vertical. Tá? Então, a ideia básica, né, do cristianismo, se puder resumir essa ideia básica do cristianismo, é mostrar que esse homem ele evolui tanto no plano horizontal, no plano material, como também ele deve evoluir no plano vertical. O problema é quando ele se volta somente para este mundo e esquece daquela frase básica de Cristo que diz que o meu reino não é deste mundo, né? Ou seja, então essa ideia básica mostra que nós estamos aqui somente de passagem. Um paralelo para isso, para explicar melhor, né, essa questão desses dois planos, é, por exemplo, a parábola do filho pródigo, que sai da casa do pai, vai conhecer o mundo, né, se depara com a dor, com o sofrimento, com a doença, com a possibilidade da morte, com a escassez, e diante disso ele percebe a necessidade de voltar para a casa do pai. Então, o retorno para a casa do pai corresponde à saída desse plano horizontal e à entrada no plano vertical da cruz. Okay? Então, essa ideia que está no cristianismo também mostra que o homem ele está entre dois polos, tá? Ele está entre dois planos, o plano material e o plano espiritual. Se o homem viver somente voltado para o plano espiritual antes do tempo, né, antes de estar preparado para isso, ele vai ficar desequilibrado. Se ele viver somente no plano horizontal, se esquecendo do plano vertical, ele também vai ficar desequilibrado. Então, também o cristianismo fala da importância de equilibrar os dois polos. Ok? Ah, Podemos ver também isso através do símbolo da teosofia. Então, aí está um símbolo da teosofia,
que mostra, dentre outras coisas, a grande serpente que engole a própria cauda, né? A Ouroboros. Mostra também essa cruz com um círculo em cima da cruz que está no centro. Essa cruz com um círculo, né? Ela representa o próprio ser humano, que tem esses dois polos, o polo da cruz e o polo do círculo, tá? E a necessidade dele equilibrar os dois triângulos, o triângulo da subida e o triângulo da descida. E uma frase bem interessante, para que a gente possa pensar, que existe no símbolo da teosofia, é de que não há religião superior à verdade, tá? Então, isso tem muito a ver com aquela ideia hermética de que nós estamos caminhando para a verdade, mas a verdade, ela é absoluta, tá? Então, essa verdade absoluta está num plano muito superior, muito transcendente. As religiões, assim como as filosofias, assim como a ciência, assim como a arte, são caminhos para que a gente possa chegar nessa verdade absoluta. Mas por mais que a gente caminhe dentro desses caminhos, a gente nunca vai chegar totalmente nesta verdade absoluta. Por quê? Porque esta verdade absoluta, ela é absoluta, ela é infinita. E a nossa mente consciente, o nosso ego, não tem condição de assimilar toda essa verdade absoluta. Vai assimilar parcialmente essa verdade, à medida que vai ampliando a sua consciência, e outra. Os símbolos vão ser muito importantes para que partes dessa verdade, outros aspectos dessa verdade possam chegar aos poucos na consciência do indivíduo que está nessa jornada evolutiva. Okay? Ainda dentro da teosofia, nós temos a compreensão de que esse triângulo que aponta para o absoluto, ele representaria três forças, que dentro do cristianismo seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou dentro do gnosticismo seria o Pai, a Mãe e o Filho. Essas três forças ou três potências seria a grande consciência, essa consciência universal, essa consciência suprema, seria o amor, né, e a força de vontade. Tá? Então, quando o homem se relaciona com o absoluto, com aquilo que o transcende, ele vai compreendendo e vai conhecendo que existe um poder superior que se manifesta em três aspectos: no aspecto de uma grande consciência, no aspecto de uma grande vontade e no aspecto de um grande amor, tá? E à medida que o homem vai se relacionando com esse triângulo superior, ele vai ampliando sua consciência e vai equilibrando isso com três forças humanas, representadas pelo triângulo que aponta para baixo. Quais seriam essas três forças humanas relacionadas ao triângulo que aponta para baixo? Então, essas três forças humanas seria mais ou menos, em relação ao amor, seria a intuição, em relação à vontade, a força da vontade, seria a capacidade de execução dessa vontade, e em relação à consciência, seria o conhecimento dessa consciência. Okay? Se o homem não está se conectando com esse triângulo que aponta para cima, a sua intuição, a sua vontade e a sua consciência vai estar se relacionando somente com as coisas do mundo material, do mundo concreto. Tá? Trazendo isso para a psicologia analítica, é como se, durante uma parte da vida, o homem estivesse voltado para desenvolver o seu ego, voltado para desenvolver a sua persona, e com isso voltado para se firmar no seu meio sociocultural. Assumir uma persona, desempenhar alguns papéis, né, e se realizar dentro do seu meio sociocultural. E isso, ok, vai perdurar durante boa parte da vida dele, até que, num momento de crise, para que ele possa sair dessa crise, ele precisa passar por um processo de iniciação, que equivale a morte e renascimento. E aí, uma vez que ele fizer esse processo de iniciação, ele vai se conectar com aquilo que a teoria junguiana chama de self. E aí, quando ele estiver se conectando com aquilo que a teoria junguiana chama de self, ele vai compreender que o self se manifesta também de forma tridimensional. O self vai produzir um símbolo, e esse símbolo vai trazer, né, uma imagem, uma ideia e uma possibilidade de agir no mundo. E aí o homem vai poder, então, se apropriar ou assimilar essa imagem,
se apropriar ou assimilar essa ideia, se apropriar e assimilar essa possibilidade de agir no mundo, para que ele possa deixar sua marca pessoal e agir no mundo como ele, e não sendo tomado por essa força afetiva. Okay? Então, essa seria, né, a visão junguiana, que tem a ver com o hermetismo, como nós estamos vendo aqui, que mostra que o símbolo, ele traz a possibilidade do homem integrar o seu aspecto pessoal, subjetivo, ao aspecto objetivo, impessoal. Né? E assim, ao fazer isso, ele amplia sua consciência e avança no seu processo de individuação. Ok? Algum comentário? Bem-vinda, Célia, Patrícia, alguma pergunta? Não, né? Então podemos ir adiante. Célia, Célia. Perguntar aqui algo assim, mais ou menos, sobre, por exemplo, essa questão aí que você falou agora por último, né? A visão junguiana, a questão do símbolo. Evaldo, nesse sentido aí, por exemplo, quando o indivíduo está em dúvida em alguma coisa, não sei se eu estou indo bem, não, só foi uma pergunta. Uhum. E que ele está em dúvida mesmo, ele vai à terapia e ainda fica dúvida. E aí ele sonha, certo? É. No sonho, é como se fosse, não é como se fosse, na verdade, ele sonhou mesmo com um símbolo, e esse símbolo é como se fosse uma planta, mas essa planta em forma de uma mandala. Por trás dessa mandala estava Jung a apontar. Estava quem? Estava? Jung, no sonho, vamos dizer assim. Sim, isso é. Está contando o sonho, né? Dando exemplo de um sonho. Okay. Um sonho. E Jung estava por trás dessa mandala, que essa mandala é como se fosse em forma de uma planta miniatura. Certo? Muito linda, muito cheia de detalhes, como se fosse trabalhada à mão. E aí o sonhador vai a esse encontro e ele recebe como se fosse uma mensagem. Dizendo lá que a mensagem vinda de Jung, mas só que Jung não falava nada no sonho, certo? Ele só recebia a mensagem como se fosse transmitindo a mensagem a ele, ao sonhador. É aquilo que ele estava vendo ali era como se fossem os seus frutos. E aquele sonhador recebe a mensagem, fica em silêncio e volta, faz uma volta de retorno. E esse retorno é como se fosse uma volta para casa. Certo. Sim. Sabe? Aí, Evaldo, assim, tem alguma coisa relacionada, não tem? Com isso que falou por último, aí até que eu podia dar mais assim, uma explicada, foi até onde eu fui assim, entendendo. Sabe? Não sei se eu estou no caminho, só me ajude, por favor, tá, Evaldo? Tá no caminho sim, Célia. É bem interessante esse exemplo desse sonho, né? Porque a gente pode ver o seguinte, olha só. Eu vou voltar aqui para o slide aqui anterior. Então, nós estamos aqui discutindo os dois princípios agora, né? O princípio de vibração e o princípio de polaridade. No início do livro já discutimos mentalismo, discutimos o princípio da correspondência. Mas vamos olhar agora aqui nesse momento, em cima do seu exemplo, do sonho, o princípio da polaridade, tá? Olha, no caminho de evolução, no caminho de desenvolvimento psicológico e espiritual, que Jung vai chamar de processo de individuação, nós nos deparamos também com esse princípio de polaridade, tá? Então, o símbolo, de modo geral, e todo sonho vai trazer sempre imagens simbólicas, né? Então, todo sonho, de modo geral, ele vai ser regido também por esse princípio da polaridade. O que é que eu quero dizer com isso? Que o sonho, ele pode revelar, ele pode mostrar, mas o sonho também pode enganar, porque nós estamos aqui dentro do princípio da polaridade, tá? Em todo o processo de evolução espiritual, também evolução psicológica, nós podemos caminhar para a iluminação, aquilo que as filosofias, né, que trabalham com isso, que lidam com essa questão,
e as religiões que falam da iluminação, né, apontam, né, como nós também podemos caminhar para a ilusão. Iluminação e ilusão caminham juntos. Tá? Então, é necessário ter muito cuidado quando a gente vai interpretar um sonho, porque a gente pode se enganar. Tá? Por isso que a postura que Jung recomenda diante de qualquer sonho, mesmo que seja um sonho bem claro, né? Aquele sonho assim que a gente já acorda e já vê, já sei o que é que isso quer dizer. Né? Mesmo um sonho desse tipo, nós devemos ter muito cuidado com a forma de abordar esse sonho, porque o sonho pode estar enganando. O sonho ele é produzido pela relação entre o ego e outros aspectos da psique, né? Complexos e também arquétipos. Tá? Então, o ego vai se relacionar quando está dormindo, quando está no sono, com essas estruturas, né? Arquétipos e complexos, e a partir dessa relação com essas estruturas, uma imagem vai surgindo. E essas imagens juntas, que vão surgindo, vão produzindo um sonho. Tá? Então, pode ser que um sonho seja tudo aquilo que o ego queira ver, queira entender, queira compreender. Ou pode ser que um sonho seja tudo aquilo que a sombra quer provocar, quer produzir na mente consciente do indivíduo, para que ele possa, de forma tortuosa, adquirir um certo conhecimento. Então, a gente não pode pegar nunca o sonho ao pé da letra exatamente por essa razão, porque o sonho, como símbolo, ele vai trazer a verdade, mas também vai trazer um pouco de ilusão. Tá? Então, qual a postura que eu recomendo? É que, diante de todo e qualquer sonho, a gente tem a postura humilde de dizer assim, eu não sei nada sobre isso. E, a partir disso, vamos fazer perguntas, né, em relação àquelas imagens oníricas. E essas perguntas é o que vai mover o processo de ampliação da consciência. Não é o próprio sonho em si, mas as perguntas que eu formulo em relação ao sonho e também como eu vou me posicionando diante desse sonho. Será que esse sonho está trazendo algo novo para mim? Será que esse sonho está me trazendo uma outra possibilidade? Será que esse sonho está ressaltando aquilo que eu já faço já há algum tempo? Né? O que é que o sonho quer com isso nesse momento da minha vida? Então, são questões que vão ser colocadas pelo próprio indivíduo, sonhador, ou pelo analista que acompanha esse indivíduo, para que essas perguntas possam ajudar esse indivíduo a ampliar sua consciência. Tá? Mas nessa tua colocação faz sentido, é uma possibilidade de você compreender esse sonho, de que esse sonho é uma mensagem de que algo que foi representado no sonho pela figura de um queira trazer para a consciência do sonhador. Né? Pode ser que seja isso. Pode ser que esse sonho esteja mostrando, né, que se você ou se o sonhador continuar nesse caminho, né, ele vai coletar frutos, muitos frutos. Essa árvore vai dar muitos frutos. Então, pode ser que seja um sonho positivo. Mas, lembre-se bem, de acordo com o princípio da polaridade, pode ser isso, mas pode não ser isso. Tá? Então, devemos sempre deixar em aberto. Não devemos fechar a questão. Sempre formular novas questões, novas perguntas, porque são essas perguntas que vão ser realmente o instrumento que vai levar ao crescimento e à ampliação da consciência. Ok? Então, vamos aqui adiante, gente. Então, como eu falei para vocês, nós estamos falando, né, sobre o princípio de vibração e o princípio de polaridade a partir do livro Os Ensinamentos Secretos de Todos os Tempos. Então, de acordo com o princípio de vibração, como eu falei para vocês, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E aí a gente pode refletir um pouquinho sobre a força do verbo, como nós já vimos no encontro passado, né? E em Gênesis, logo no início, que fala do processo de criação, né? A criação se deu a partir da força do verbo, a partir da palavra, a partir do som, né? E o que é o som? Senão um símbolo muito importante da vibração. O som vibra, né? Então, a criação
ela ocorre a partir da vibração. Dentro da visão hinduísta, baseada nos Upanishads, nós temos o símbolo do Om, a sílaba primordial Om, né? Então, essa sílaba primordial Om, ela vai se expandindo, né? Formando ondas vibratórias. E essas ondas vibratórias, né, segundo o hinduísmo, elas são a base de tudo que existe, né? Tudo que existe só existe porque há essas ondas vibratórias que vão se chocando com outras ondas vibratórias, né? E vão ganhando forma, ganhando uma imagem, ganhando força, ganhando uma existência e vão se materializando. É interessante que nessa visão do hinduísmo, né? Você imagina que a sílaba né, ela vai se expandindo, tá? Né? E esse som vai formando ondas vibratórias. E essas ondas vibratórias vão se chocando, vão se encontrando com outras ondas vibratórias da própria palavra né, que vai se expandindo. Cada encontro, cada choque desse, né, seria mais ou menos como aqui a figura está mostrando, o encontro dessas ondas vibratórias formando esses pontos, onde houve o choque, o encontro dessas ondas vibratórias. E esse choque vai fazendo com que algo que existe no plano mais superior vá ganhando densidade e vá se manifestando em planos mais densos, mais concretos, até chegar no plano material, que é o plano mais concreto. Tá? E aí nós vamos ter alguns exemplos disso através das figuras que o hinduísmo compreende como yantras, né? O que, são os yantras, né? Yantras é o formato dos mantras, né? Então, quando se emite os mantras, né? Esses mantras, né? Eles são formados por um conjunto de ondas sonoras, são vibrações de vários sons, né? E esses sons juntos formam um conjunto de ondas sonoras de forma bem harmônica, e quando eles se encontram, essas ondas sonoras se encontram, elas vão formando, né, essas imagens que se assemelham a mandalas, né? Então, as mandalas formadas por vibrações são os yantras. Tá? Aqui nós temos aqui um exemplo de um yantra, que é uma mandala formada por encontro de vibrações. Segundo os Upanishads, né, segundo o hinduísmo, os Vedas, né, o conhecimento védico, tudo que existe, existe porque existe uma frequência anterior. E essa frequência anterior, tá, ela deve ser harmônica, para que algo que se manifeste de forma plena, saudável, bela e que corresponda à sua fonte, ao seu Criador. Tá? Se houver algum desequilíbrio, é porque esse desequilíbrio foi ocasionado por um desvio nessa relação com a sua fonte, com o seu Criador. E esse desvio vai gerar sofrimento, vai gerar adoecimento e talvez até morte, né, daquele ser que se desviou desse caminho. De forma que os Upanishads compreendem que há duas possibilidades de caminho nessa jornada: o caminho do Dharma e o caminho do Karma. Toda vida que nós nos desviamos do Dharma, né, nós entramos no caminho do Karma, que é um caminho que nós vamos nos deparar com sofrimento, com dificuldades, né, com escassez, com dores, né, com doenças e até mesmo com a morte antes do tempo. Mas se nós estivermos no caminho do Dharma, da bem-aventurança, é o caminho da conexão com a fonte, com o poder superior. E se nós estamos nesse caminho de conexão com a fonte, com o poder superior, nós estamos vibrando em perfeita harmonia com esse poder superior. E nessa vibração, tudo caminha para a plenitude. Não quer dizer que seja a plenitude agora, mas está caminhando para a plenitude. Por isso que as manifestações são harmônicas, são belas, são suaves, né? E trazem, né, com essas manifestações,
a algo que remete ao poder superior, algo que remete à fonte, tá? Então, trazendo isso para a psicologia analítica, né, nós temos, mais uma vez, a relação entre o ego e o self. Toda vida que o ego está agindo, né, em harmonia com o self, essa ação egóica é uma ação que vai dar os bons frutos que a Célia trouxe como exemplo através desse sonho que ela contou, né? Mas toda vida que esse ego, por alguma razão, se desviar ou se afastar dessa relação harmônica com o self, né, ele vai entrar no engano, ele vai entrar na ilusão, e ele vai se perder nessa jornada. Tá? Então, são essas duas possibilidades, né, que nós nos deparamos toda vida que a gente avança no processo de individuação. A gente pode se manter numa relação harmônica com o self, que a gente chama de criação do eixo ego-self, ou a gente pode se afastar, pelo menos momentaneamente, dessa relação harmônica com o self, porque nós priorizamos um aspecto do self em detrimento da totalidade. Porque nós pegamos uma verdade e colocamos essa verdade no lugar da verdade absoluta. Porque nós ficamos parados, estacionados, dentro de papéis que nós desempenhamos, ou porque nós ficamos insistindo no caminho que não é mais o caminho e o self quer que a gente continue a avançar, né? Porque a vida é fluida, né? E como algo fluido, né? Essa vida vai mudando. E à medida que a vida muda, nós precisamos mudar também. E essa mudança não deve partir do ego. Essa mudança deve partir do conhecimento que o ego vai ter sobre esse poder superior, sobre essa vontade superior, que é o self. Ok? Então, é sempre isso, gente. Sempre tem em mente, né, essas duas possibilidades. A possibilidade de caminharmos para a iluminação ou a possibilidade de ficarmos presos na, na ilusão. Vimos isso já no primeiro encontro desse grupo de estudo, quando a gente falava sobre o labirinto, né? Quantos caminhos há no labirinto, né? E nós vimos que há dois caminhos, o caminho certo e o caminho errado, né? Sendo que o caminho errado, ele pode fazer parte do caminho certo, quando você recupera e retoma o caminho certo, tá? Mas se você ficar preso no caminho errado, você vai ficar só no caminho errado, no caminho da ilusão, tá? Então, essas duas possibilidades, ok? Ah, e aí chegamos aqui no outro princípio, que é o princípio da polaridade. Tá? Tudo é duplo, tudo tem dois polos, como nós estamos vendo agora, né? O polo da iluminação e o polo da ilusão. Não existe crescimento, não existe evolução se a gente conviver com essas duas possibilidades, o da iluminação e o da ilusão. Semelhante e dissemelhante são a mesma coisa. Isso é interessante, né? Quem se depara com a ilusão e quem se depara com a iluminação, essa pessoa, ela está no mesmo caminho. Vamos imaginar aqui duas pessoas, tá? Uma pessoa que vai para a ilusão e uma outra pessoa que vai para a iluminação. Os dois polos, mas esses dois polos fazem parte do mesmo caminho. Qual é o mesmo caminho? É o caminho de crescimento espiritual e psicológico, tá? Então a gente ora se depara com a ilusão, ora a gente se depara com a iluminação. E muitas vezes, né, e nós já podemos perceber isso em nossas vidas, e também nas vidas dos pacientes que nós acompanhamos, o indivíduo aprende muito depois que ele reconhece um erro, depois que ele reconhece que estava na ilusão. Então, reconhecer a ilusão é necessário e é fundamental, muitas vezes, para que você caminhe para a iluminação. Por quê? São dois polos do mesmo caminho, que é a evolução. Evolução espiritual psicológica, que Jung chama de processo de individuação. Os opostos são diferentes em natureza, mas semelhantes em grau. Os extremos se tocam, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Tá? Então, esse é o grande desafio. Reconciliar esses dois polos nessa jornada de iluminação. O polo da própria iluminação e o polo da ilusão. Tá? Por falar em polaridade,
nós temos aqui um símbolo bem interessante que fala da polaridade, que é o símbolo taoísta do Tai Chi, que é o símbolo da suprema polaridade, ou da polaridade suprema, né? Que traz os dois polos, o polo Yin e o polo Yang, mostrando que existe uma interação constante e contínua, né, entre esses dois extremos. E que, segundo o taoísmo, o crescimento ocorre quando você consegue se harmonizar com esses dois polos. Você percebe que a gente não pode priorizar nenhum nem outro. Temos que reconhecer que os dois polos são importantes para que a gente possa avançar nessa jornada de iluminação, segundo o taoísmo. Isso, para a psicologia analítica, é muito interessante. Por quê? Porque a gente compreende que, para que o indivíduo possa se conectar com o self, é necessário o ego fortalecido, o ego bem estruturado, mas também é necessário o reconhecimento da sombra. O self se manifesta na polaridade, em aspectos sombrios, inconscientes, e em aspectos conscientes. Tá? Se um desses polos não estiver forte o suficiente, ou se o indivíduo não estiver conectado de forma plena com um desses polos, inconsciente, sombra, ou consciência, ego, vai ser muito complicado para ele construir o eixo ego-self. Né? De forma que, de início, nós fortalecemos o ego. Depois, esse ego vai ter que reconhecer a sombra, a força da sombra. Né? Então, são duas potências, são duas forças no choque. Esse choque entre essas duas forças, ego e sombra, vai produzir um terceiro elemento. Esse terceiro elemento é o símbolo. E esse símbolo nos remete ao self. Tá? Então, a gente nunca chega de forma direta ao self. A gente chega ao self de forma indireta, a partir do símbolo. Do símbolo. E o símbolo, ele resulta do choque entre o ego e a sombra. Né? Dentro do hermetismo, esse choque entre ego e sombra também ele é retratado pelo princípio de gênero, masculino e feminino, o polo ativo e o polo passivo. Ok? Bem, e aí, voltando um pouquinho para a vibração, né? Até me referi ao que nós discutimos no encontro passado, né? Quando eu trouxe Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Vou trazer aqui mais uma vez aqui para a gente, que diz o seguinte: no princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Então, nós percebemos aí no primeiro dia os dois polos. Né? Além de nós percebermos aí o princípio da vibração, né? O verbo se manifestando e gerando, né? Aquilo que é gerado, ele traz em si os dois polos, dia e noite, luz e treva. Né? Então, essa ideia que está aqui na Bíblia é a mesma ideia que nós encontramos aqui no Tai Chi. Né? Antes do Tai Chi, você tem o vazio, o Vuti. Mas quem possibilitou o vazio foi o Tao, o Supremo Tao, e nós não sabemos nada sobre ele. Né? Mas uma vez que, a partir do vazio, surge o Tai Chi, esse Tai Chi, ele se refere ao Tao e ele traz as duas polaridades, a polaridade Yin e a polaridade Yang. Né? Então, vejam como é interessante, né, a gente fazer esse tipo de aproximação, porque a gente compreende, né, o padrão arquetípico, né, a ideia arquetípica por detrás desse símbolo. Né? E essa ideia arquetípica, esse padrão arquetípico, tem a ver com o princípio hermético de polaridade. Tá?
Aí vamos avançando um pouco mais e nós vamos chegar agora na árvore sefirótica. É muito comentada, muito discutida, estudada dentro da Cabala judaica, naturalmente, né? Nós vimos um pouquinho sobre a árvore sefirótica, né? A árvore da vida, quando nós discutimos o tarô. E nós olhamos para Pisa, né? Carta número 2, né? E o 2, né? Como contrário da unidade, ou seja, como a primeira variação da unidade, essa primeira variação da unidade é a dualidade, né? Então, a papisa, carta número 2, arcano número 2. E, olhando para ela, nós olhamos aqui para duas colunas, né? Coluna B, pintada de preto, coluna J, pintada de branco, né? Boaz e Jaquim, né? São as duas colunas que se fala que essas duas colunas existiam no Templo de Salomão, né? E essas duas colunas representam dois movimentos opostos. A gente pode compreender esses dois movimentos como o movimento da expansão e o movimento da restrição, ou o movimento da vida, né, ou o movimento da morte. Okay? Ou como se nós compreendemos, né, a partir da árvore da vida, a partir da árvore sefirótica dentro da Cabala, as duas colunas que nós estamos vendo aqui na árvore da vida, né, observe aqui a árvore da vida, gente, né, nós temos aqui três colunas, né, uma coluna à nossa esquerda, uma coluna à nossa direita e uma coluna no centro. É isso? Né? Então, a coluna à nossa esquerda equivale à coluna Boaz, né? A coluna negra, tá? Que é a coluna que equivale ao poder do Criador, à força do Criador, né? Ao aspecto, vamos chamar assim, terrível do Criador, que tem a ver com a restrição, que tem a ver com a lei, né? E a coluna que está à nossa direita, Jaquim, tem a ver com a coluna Jaquim, essa coluna que está à nossa direita, ela equivale à misericórdia divina, né? Então, o homem, ele é influenciado por essas duas forças, por essas duas potências. E a psicanálise fala muito bem sobre o princípio do prazer e o princípio de realidade. Pulsão de vida, pulsão de morte, né? Que Jung fala muito bem sobre a progressão da libido e a regressão da libido, né? E o choque dessas duas forças ocorre na coluna do meio, né? Que é a coluna onde se encontra o homem. Dentro de uma visão taoísta, o homem, né, ele seria filho do céu e da terra. Ele é o filho do céu e da terra, na visão taoísta. Então, o céu seria a potência yang e a terra seria a potência yin. E o homem estaria no centro, como resultado, né, desse choque entre yang e yin, essa interação entre yang e yin. Então, o homem, como filho do céu e da terra, ele vai trazer virtudes celestiais e virtudes terrestres, virtudes da terra. E ele precisa harmonizar essas virtudes dentro dele para que ele possa gozar de boa saúde. Ele possa ter uma vida plena, feliz, alegre, satisfeita, né? Essa seria uma visão taoísta. Então, percebe que nessas escolas, nessas filosofias, nessas religiões, o princípio, né, a ideia é a mesma, né? Nós estamos dentro de dois polos, esses dois polos também estão dentro de nós, e nós precisamos nos harmonizar com esses dois polos e harmonizar esses dois polos na nossa vida. Tá? Na escola junguiana, nós somos seres que temos uma parte consciente e uma parte inconsciente. Nós precisamos viver de forma consciente e de forma consciente estarmos abertos para o inconsciente, porque é a partir da relação com o inconsciente que nós podemos ampliar nossa consciência. Então, para que eu possa construir o eixo ego-self, eu preciso, né, me harmonizar com as forças e potências até então inconscientes. Percebe isso?
Esse é o processo de individuação. Até aí, tranquilo, gente? Ou alguma questão, algum comentário? Tá? Então, só um minutinho, volto já, tá? Prontinho, gente, de volta, hein? Então, né? Aí chegamos, então, ah, nessa visão da cabala, da árvore sefirótica, da árvore da vida. Então, olha como é interessante, né? Então, nós temos aqui, interessante que tem tudo a ver com o sonho que a Célia trouxe, né? Que ela contou, a árvore que ela produz alguns frutos, né? E nós temos aqui, ó, 10 frutos, ok? O fruto número 1, que é terra,
Número 2, Roquemar. Número 3, Biná. Número 4, Resed. Gevurã, número 5. Tiferet, número 6. Nizam, número 7. Rod, número 8. Yesod, número 9. Malkut, número 10. Tá? Keter, também conhecido como coroa. Roquemar, também conhecido como sabedoria. Biná, também conhecido como compreensão. Tá? Resed, também conhecido como misericórdia. Gevurã, julgamento. Tiferet, beleza. Rod, comentar aqui um pouco mais para a gente ver melhor. Reverberação, né? Ou a própria vibração, né? Nesá, vitória. Yesó, fundação. E o reino seria Malkut, tá? Explicando melhor, nós temos aqui Keter em cima, Malkut embaixo. Tá? Deixa eu comentar um pouco mais aqui para visualizar melhor. Tá? Então, Keter, que é a coroa lá em cima, e Malkut aqui embaixo. Deixa eu encontrar aqui um tamanho correto para a gente ver. Pronto. Então, Keter seria a fonte, seria o plano do Criador. Tá? Seria a grande mente do mentalismo. Sendo que essa grande mente, né, está aqui em Keter, mas ela é toda a manifestação. Então, a grande mente também está aqui no reino, em Malkut. Tá? Essa grande mente é toda a totalidade, mas também essa grande mente, ela está aqui em Keter, que é a fonte da manifestação. Tá? Para que Keter possa manifestar e produzir Malkut, chegar aqui no reino, no plano material, vamos dizer assim, ela tem que passar por 3 níveis, sendo que o reino seria o 4º nível. Tá? Então, nós temos aqui um nível superior, 2 níveis intermediários e um nível inferior. Podemos chamar esse nível inferior de nível da manifestação, daquilo que é manifestado, daquilo que é concreto, daquilo que a gente pode perceber. Tá? O plano superior como o plano da criação. Tá? Mas a criação, para ela se materializar, ela precisa passar por uma emanação, né? Ela emana algo, né? E depois ela precisa passar pelo plano da formação. Esse algo emanado precisa ganhar uma forma, né? E quando ganha uma forma, esse algo emanado se materializa. Tá? Então, vamos fazer aqui um paralelo agora com a teoria junguiana. Aí vamos puxar um pouquinho aqui, esticar um pouquinho a corda, para que a gente possa chegar na teoria junguiana. Vamos pensar nos arquétipos. Ok? Então, o arquétipo em si, ele é incognoscível, não é? Tem como a gente compreender o arquétipo em si. Ele é como tal. Tá? Assim como o arquétipo em si, ele é como o Keter, a coroa. Não tem como a gente compreender, conhecer a coroa. Tá? Mas nós podemos compreender o arquétipo a partir das imagens, dos afetos e das ideias que emanam desse arquétipo. Né? Então, quando a gente olha para o símbolo, a gente olha para aquilo que está por detrás do símbolo. Como é que eu vou olhar para o símbolo? Eu vou olhar para o símbolo a partir do momento em que eu percebo a imagem, através de um sonho, por exemplo, a partir do momento que essa imagem me afeta, trazendo, por exemplo, o efeito luminoso, né? E a partir do momento que eu começo a tentar entender as ideias que esse símbolo traz para mim e as possibilidades de agir no mundo que esse símbolo traz para mim, tá? Então, a partir do símbolo, eu posso encontrar aquilo que está por detrás do símbolo, aquilo que está velado, escondido. Lembra que a gente discutiu sobre o véu de Ísis, né? Então, quando eu olho para algo e eu vejo algo como símbolo,
eu vou ver a aparência desse algo, a manifestação desse algo, seja numa fantasia, num pensamento ou num sonho, como eu tenho a chance de ver para aquilo que está sendo escondido, velado por essa aparência. Aí vejam aqui DAT, né? DAT é esse ciclo aqui que está quase apagado aqui, está entre Keter e Tiferet. Estão vendo aqui? Significa conhecimento, tá? Então, eu vou compreender Keter a partir do momento que eu começar a refletir sobre o conhecimento que eu vou adquirindo a partir dessa relação com algo que se manifesta, mas que traz algo que está para além da sua manifestação. Algo que está escondido, está velado. À medida que eu me relaciono com o símbolo, eu vou encontrando, né, aquilo que está por detrás desse símbolo. Na teoria junguiana, o que é que está por detrás do símbolo? É o arquétipo, né? E o arquétipo tem a ver com o quê? Com o self, tá? Por isso que o símbolo é muito importante para nós junguianos, porque através do símbolo e do seu efeito, o efeito afetivo, muitas vezes luminoso, o efeito das ideias, a imagem do símbolo e a possibilidade de comportamento, né, que esse símbolo traz, eu vou poder compreender o que está para além disso, por trás disso, que é o céu. Então, não existe ampliação da consciência sem eu me relacionar com o símbolo. Tá? E eu preciso me relacionar com o símbolo de uma forma diferenciada. Eu não posso pegar o símbolo como sinal. Né? Eu não posso pegar, por exemplo, o Tai Chi e entender o Tai Chi daquela forma somente e matar o Tai Chi. Eu tenho que olhar para o Tai Chi, compreender as várias possibilidades de entender o Tai Chi e deixar sempre uma abertura para que aquele símbolo possa me mostrar algo novo, algo a mais. Esse algo novo é que vai me ajudar a ampliar minha consciência. Ok? Então, através desse símbolo da árvore da vida, a gente pode compreender o que Jung fala sobre os arquétipos. A dimensão superior do arquétipo, a dimensão espiritual do arquétipo, e a dimensão instintiva do arquétipo. Entender por que Jung diz que o arquétipo ele é incognoscível, né? Porque ele está lá na coroa, né? E a coroa não pode ser conhecida, compreendida, mas só pode ser conhecida de forma indireta a partir do momento que eu olhar para a date, né? Que é o símbolo que revela algo e ao mesmo tempo esconde algo, né? Olha mais uma vez a polaridade, né? Ilusão e iluminação, caminhando, né? A ilusão e a iluminação. Então, o símbolo vai trazer essas duas possibilidades, de eu me perder no símbolo e também de eu me encontrar a partir do símbolo. Tá? E a partir do momento que, na teoria junguiana, eu me relaciono com o arquétipo, esse arquétipo vai ganhando uma forma, vai ganhando uma imagem, vai deixando uma marca, vai se manifestando na minha vida, né? Em outras palavras, vai chegando em Malkuth, vai chegando no reino, né? E eu vou me realizando, né? E, na verdade, essa realização, como diz a Von Franz, não é uma realização egóica, é uma realização do self. O self se realiza através de nós, a partir de nós, né? Então não é o ego que se realiza, mas é o self que se realiza através do ego. Tá claro isso? Né? E aí nós compreendemos também as duas possibilidades de nós trabalharmos com o símbolo. Só que analisando aqui, sério, as duas possibilidades de nós trabalharmos com o símbolo. Nós podemos trabalhar o símbolo de uma forma racional, usando o pensamento, né? Refletindo sobre o símbolo, né? Mas nós podemos trabalhar com o símbolo de uma outra forma, de uma forma mais artística, portanto, nesse sentido, mais irracional, trabalhando em cima das imagens produzidas por esse símbolo. Tá? Quando a gente trabalha dessa forma mais, entre aspas, irracional, através das imagens, a partir das imagens, a gente entra naquilo que me chama de imaginação ativa. A gente começa a se relacionar com essas imagens e essa relação vai nos ajudar a ampliar a nossa consciência. São as duas colunas aqui.
né? A coluna racional, expansiva, reflexiva, e a coluna ah, que é mais irracional e que vai nos convidar a olhar mais para a, a manifestação no sentido de arte, de obra de arte, né? No sentido da imagem e do poder luminoso que essa imagem vai trazer. Então, uma das possibilidades da gente se relacionar com o sim. Sério? Paulo, mais uma pergunta. Uhum. Interagida aí com o que tu falou agora e com o sonho que eu trouxe. Essa questão desse símbolo, né? Que foi aparecido no sonho. Era assim, um símbolo muito lindo, na verdade. E trazendo o retorno, né? Porque eu não vou falar aqui todo, só os recortes, retorno para casa, Hum. o sonhador fazia do sonho. E depois daí do sonho, na semana seguinte, foi aparecendo ainda uns outros, mas assim como se está relacionado, Evaldo, eu penso, você só me tira a dúvida, com a questão da individuação também, né? O Hum. indivíduo talvez seja para ele se individualizar. Eu até fiquei pensando assim, não sei como você me diz isso. Agora você falou aí, agora fez eu abrir aqui uma janela. Pois é, Célia, a individuação, ela requer que aquele indivíduo que está no processo de individuação deixe a sua marca, deixe a sua contribuição, né? Eu não posso me perder na coletividade, né? Na imagem arquetípica em si. Eu tenho que me relacionar com essa imagem arquetípica e atualizar essa imagem arquetípica na minha existência, deixando assim a minha marca. Por isso que é importante a dimensão pessoal subjetiva, ok? Senão a gente se perde no coletivo. E qual é o grande perigo da gente se perder no coletivo? É você, inclusive, entrar no processo patológico que vai gerar uma psicose, né? Se a gente se perder no coletivo, porque a força desse arquétipo, a força dessa imagem arquetípica vai ser brutal, que vai esfacelar um pouquinho o ego, destruir o ego, separar, cindir o ego, né? Gerar grandes perturbações no ego que serão vivenciadas como sintomas de psicose. O indivíduo pode psicotizar, seria um grande perigo, né? Do indivíduo se perder na camada coletiva, objetiva da psique, como diria o Jung, ok? Val, aí pode também Hum. o indivíduo integrar, vamos dizer assim, unir o consciente e o inconsciente. E aí Sim, entra a parte do sim. transcender. E integrar quer dizer se relacionar, né? Ou seja, você pegar um polo e juntar com outro polo, colocar os dois polos para se relacionar. E isso vai produzir a transformação, né? Esse encontro entre esses dois polos, né? Consciente e inconsciente, é o que vai produzir o desenvolvimento, né? Vai produzir a individuação, ok? Então, com isso, gente, sim, a gente já começa a dar conta de algumas questões do nosso roteiro, né? Então, a gente falou um pouquinho aqui da árvore sefirótica, né? E a gente tocou aqui na questão número 2, né? Porque as árvores são símbolos da divindade, né? E a árvore é interessante porque ela tem um aspecto ligado, né, ao plano inferior, ao plano da Terra, e um aspecto, uma parte dela ligado ao plano superior, ao plano do céu, né? Então, você olhando para a árvore, você vai encontrar três níveis, né? O intermediário, que seria o tronco, o superior, que seria a copa da árvore, e o inferior, que são as raízes, né? Que estão ali fincadas na terra, né? Então, a árvore é um símbolo da divindade, porque a divindade é essa totalidade. Porque dentro do hermetismo, de acordo com o mentalismo, é o todo, né? Então, a divindade está também nos planos inferiores materiais, mas também está nos planos superiores, tá? E a árvore, ela se conecta com o céu e com a terra, né? Então, existe um fluxo, uma troca energética e de substâncias entre o céu e a terra. O ar, que a árvore vai absorvendo pelas folhas, né?
e as substâncias que estão na terra que a árvore vai absorvendo pelas raízes, por exemplo, né? Então, essa troca faz com que a árvore cresça, né? Então, a árvore, além de ser um símbolo da divindade, também é um símbolo do ser humano, que o ser humano, à medida que ele vai se relacionando com as potências inferiores e com as potências superiores, ele vai evoluindo, né? E a evolução se dá nesse equilíbrio. Uma árvore sem raiz não vai crescer. E uma árvore totalmente cortada, podada, também, se ela não tiver chance de crescer novamente, né, e criar novos ramos, ela também vai morrer. Então, a árvore precisa, né, se conectar com esses dois polos, assim como nós, seres humanos, precisamos, né, entrar em relação e nos conectarmos com esses dois polos, ok? E aí nós temos, né, olhando para as árvores, nós temos as flores, né? E a flor, ela também retrata, né, a Ione, tá? E olhando para as flores, né, a gente entende que ela, assim como a Ione, é um portal de comunicação, de troca entre dois planos, o plano externo e o plano interior, o que está fora e o que está dentro, né? E aí a relação direta que a Ione, né, e as flores têm com os chakras, exatamente essa aqui que nós vamos ver aqui, ó. O próprio chakra, ele é visto e ele é descrito como rosas de 2 pétalas, ou de 1.000 pétalas, ou de 8 pétalas, ou de 12 pétalas, né? Por quê? Porque os chakras são esses portais, onde há uma troca energética entre aquilo que está fora e aquilo que está dentro, né? Então, o chakra que está aberto, que está possibilitando essa troca de forma equilibrada, é um chakra que naquele momento está saudável. Se esse chakra está aberto demais ou fechado demais, esse chakra está desequilibrado. Portanto, vai produzir um desequilíbrio energético. Portanto, esse indivíduo vai adoecer. Então, dentro dessa visão que nós podemos encontrar na medicina Vedanta, nos Vedas, né, nos Upanishads, que traz essa figura dos chakras, a gente tem essa noção, essa compreensão de que deve haver uma troca, né? E é interessante olhar para isso porque a gente entende o sistema energético relativamente fechado. A psique não pode estar fechada, né? O ego rígido é um ego fechado, é um ego que está aprisionado dentro de papéis, dentro de personas, dentro de algumas verdades que ele colocou no lugar da verdade absoluta e parou a sua evolução. Então, esse ego rígido que se aprisionou a partir de algumas verdades que foram colocadas no lugar da grande verdade, ou a partir de alguns papéis, alguns ideais, alguns valores, né? Esse ego ficou rígido e esse ego para de evoluir, porque esse ego vai se fechando, se fechando, se fechando, até ficar totalmente estagnado. E estagnação equivale à restrição, equivale à morte, né? Então veja o equilíbrio, né, entre os dois polos. Você tem que restringir, mas tem que expandir. Se você ficar só expandindo, você vai ficar desequilibrado. Se você ficar só fechado, só na restrição, você também vai ficar desequilibrado. Então o equilíbrio, ele é dinâmico, né? Como a imagem do chakra mostra para a gente, né? O chakra, ele está em equilíbrio ou buscando o equilíbrio dinâmico, ora mais ativo, ora menos ativo, mas sempre mudando. Se ele ficar só parado num polo, num lado, esse indivíduo vai adoecer. Ok? E aí, Evaldo, no caso oi, aqui, Sérgio. né, quando Ah, o indivíduo estagnado, o perigo é aí onde está a neurose, né? isso. Ou ficar em movimento demais, né? Assim, você não pode ficar estagnado nos polos, né? Estagnado no movimento em excesso ou na paralisação. Você tem que ficar parado quando tiver que ficar parado, tem que se mover quando tiver que mover, de acordo com a vida, em adaptação, né? Ajustado à vida, aquilo que a vida está pedindo para você. A vida está pedindo uma atitude mais expansiva, então seja expansiva. A vida está pedindo uma atitude mais calma, mais pensada, refletida, então pare um pouquinho, reflita um pouquinho, pense um pouquinho, seja mais comedida.
né? Mas não seja sempre comedida, não seja sempre expansivo, né? Vá de acordo com a vida, em harmonia com a vida. Lembrando aquela ideia taoísta, né? De que os dois polos yin e yang estão em fluxo constante e contínuo, e que o indivíduo tem que aprender a se harmonizar com essas duas potências, com essas duas forças. Não ser só yang, nem, também não ser só yin, mas ser flexível, ora yang, ora yin, né? Essa seria mais ou menos a ideia que é passada pela filosofia taoísta. Okay? E aí, de acordo com o conhecimento também dos Vedas, né, e hoje em dia com quem trabalha com os cristais, né, com as pedras, né, se compreende que como tudo está em vibração, tudo vibra, não tem nada parado, completamente parado, né? Ah, então, algumas pessoas que trabalham para poder equilibrar os chakras, deixa eu aumentar um pouco mais aqui, as pessoas usam várias técnicas, vários recursos, né? Desde a imposição de mãos, a própria oração, né? Algum tipo de fluido, como a água fluidificada ou água benta, né? Ou a imposição de mãos, como, por exemplo, o reiki, e também usam os cristais, né? E aí, por que que usam os cristais? Porque cada pedra, cada cristal tem uma vibração. E essa vibração, pelo princípio da vibração, quando ela entra em contato com um determinado chakra que está desequilibrado, porque está muito ativo ou está hipoativo, essa vibração do cristal vai contribuindo para equilibrar a vibração do chakra, devolvendo o equilíbrio dinâmico ao indivíduo e ao chakra, e devolvendo, então, a saúde desse indivíduo como um todo, né? E aqui uma ilustração para que a gente possa entender o uso de alguns cristais para equilibrar alguns chakras. Por exemplo, o chakra cardíaco, né? Ele vai ser muito influenciado pela cor verde, então, e também pela cor rosa. Então, algumas pessoas usam a esmeralda, o jade, o quartzo rosa, para poder equilibrar o chakra cardíaco. O chakra laríngeo, né? A apatita, a cianita azul e o quartzo azul, até porque a vibração que vai equilibrar o chakra laríngeo tem a ver com a vibração da cor azul, né? O azul claro. O chakra frontal, que é o chakra do terceiro olho, né? Que é aquele azul índigo. Então, para poder equilibrar esse chakra, algumas pessoas que trabalham com isso usam a azunita, angelita, o lápis lazuli, lazuli, lazuli. O chakra coronário, né, que é o chakra superior, ametista, selenita, essa aqui eu não conheço, raulita, não conheço. O chakra básico, que é a cor que vai equilibrar esse chakra, é a cor vermelha, que vai influenciar esse chakra. Jaspe vermelho, granada, hematita. O chakra do sacro, né, que é o chakra que fica embaixo do umbigo. Pedra da lua, ágata de fogo, jaspe madeira. E o chakra do plexo solar, que fica aqui um pouco acima do umbigo, entre o umbigo e o estômago, a pedra do sol, olho de tigre e sinistro, né? Então, são exemplos, né, de como que os cristais são importantes, né? Porque dentro do hermetismo também, de acordo com aquela ideia de que tudo vibra, os cristais também vibram. E a vibração dos cristais podem equilibrar o organismo, assim como o próprio ambiente, né? Uma sala, né? Aquela vibração vai, com o tempo, equilibrando a vibração daquela área, daquela região ou daquele ser. Ok? Então, caminhando aqui para o final, aqui um pouquinho mais sobre a árvore sepirótica, mas vamos para essa parte, já falamos bastante da árvore. E aí chegamos naquela questão da magia, né? Aquela questão aqui do nosso estudo,
dirigido, que o autor destaca no livro, né? Eu vou voltar aqui para aquela questão. Segundo o autor, o que é magia? Magia sagrada e magia negra. Qual a relação disso com as leis herméticas? Tá? Então, veja bem, né? O homem ele é dividido em dois polos, representado pelos triângulos, né? Nós temos um polo voltado para cima e um polo voltado para baixo. Em outras palavras, nós temos em nossa mente, né, uma vontade de conhecer cada vez mais o poder superior, o amor do poder superior, a consciência do poder superior e a vontade do poder superior. Tá? Mas também nós temos o outro lado em nossa mente, voltado para as questões concretas, materiais, né? Em que a gente precisa viver e sobreviver nesse mundo concreto, material, né? Como nós já vimos, nós estamos crucificados, né? Uma parte nossa vive no mundo do plano horizontal, no mundo da serpente, e outra parte nossa vive no mundo do plano vertical, no eixo vertical da cruz. Precisamos harmonizar os dois lados, os dois polos, né? Então, nós precisamos viver e sobreviver nesse mundo. Então, nós temos uma mente concreta voltada para as questões concretas do dia a dia, né? Para uma vida mais saudável, mais feliz, mais abundante, mais plena, mais próspera, né? Para que a gente possa realizar os nossos desejos, que tem a ver com os nossos instintos, né? Isso faz parte do ser humano, porque o ser humano, ele é uma totalidade, e como totalidade, ele tem os dois lados, né? O lado voltado para cima e o lado voltado para baixo. De acordo com a teoria junguiana, né, nós temos a nossa consciência, ela é, ora, mais influenciada pelas questões concretas do dia a dia, o nosso ego vai ser mais influenciado pelos problemas cotidianos, né, e, vez por outra, o nosso ego vai se deparar com questões mais abstratas, né, que tem a ver com o plano absoluto, né, com o plano transcendente, com aquilo que está para além da nossa existência. Tá? Em outras palavras, né, o indivíduo ele vai ser regido, ora mais, pelo ego e persona, né, vivendo em contraste com a sua sombra. Ora, o indivíduo, através da sua sombra, ele vai ser levado a entrar em contato com aquilo que a teoria junguiana chama de self. De forma que o indivíduo ele vai compreender que há, na sua existência, duas vontades. A vontade egóica e a vontade do self. E muitas vezes essas duas vontades entram em desequilíbrio, entram em choque, entram em conflito, né? E esse indivíduo precisa, com a ajuda da sombra, harmonizar essas duas vontades, tá? Levando isso para o hermetismo e levando isso para o livro do autor, os ensinamentos secretos de todos os tempos, nós chegamos à reflexão sobre o que é magia, tá? Então, dentro desse pensamento filosófico, que tem a ver com o hermetismo, tem a ver com a gnose, tem a ver com a cabala, nós somos influenciados por dois aspectos. A necessidade de vivermos no reino, tá? E a necessidade de voltarmos para a Queté, para a coroa, né? Exatamente como a parábola do filho pródigo. O filho pródigo sai de Queté, da coroa, e vai até o reino. Quando ele chega no reino, ele percebe a necessidade da subida, do retorno para a coroa, para a casa do pai, tá? Esotericamente, de forma simbólica, a descida ela é compreendida como o movimento do raio, que desce do reino para Malkuth, né? E a subida ela é compreendida pelo movimento da serpente sagrada, que não é Ouroboros. A serpente sobe de volta para o reino, de forma esotérica, né? A serpente e o raio. Vimos isso também um pouquinho lá no tarô, quando a gente viu o arcano
a torre, né? Que tem um raio que destrói a torre. Então, toda vida que algo novo desce, se manifesta, destrói um pouquinho aquilo que estava ali construído, que não tem a ver com esse algo novo, mas deixa uma base para uma nova jornada evolutiva de construção e reconstrução. Tá? Então, essa é a força do raio. E essa subida, né, pode ser representada também pelo movimento da serpente, que é uma espiral que vai subindo, né? Serpente que vai subindo a árvore, ela vai subindo como uma espiral, ou a própria torre, né, que vai tendo o movimento de subida. Só que essa torre mostra uma subida pela vontade egóica e não pela vontade do céu. Então é como se fosse uma subida profana, tá? Uma subida que não é significativa, que não vale, né? Essa subida pela vontade egóica, tá? Aí chegamos então na questão sobre o que seria magia, tá? Magia seria a manifestação de algo que até então não existe, né? Mas através de alguma atividade, a própria ação e o próprio esforço, ou a oração, ou a meditação, ou a reflexão, ou a contemplação, ou a entrega e o repouso, ou tudo isso junto, né, faz com que algo que não está aqui presente no reino desça de que até o reino se manifeste. Tá? Então, de modo geral, isso é magia. Então, toda vida que algo novo surge em nossas vidas é magia. Né? Quando a gente tem uma planta, por exemplo, a planta do deserto, que tem a flor do deserto, né? E ela dorme hoje, amanhã ela tem uma flor, né? Apareceu uma flor da noite para o dia, isso é magia, dentro desse sentido esotérico. Né? Mas nós temos duas magias. Uma magia que é feita a partir da minha vontade, e uma outra magia que é feita a partir da entrega da minha vontade a uma vontade superior. Segundo o autor, a magia negra é aquela magia que é feita a partir da minha vontade. E um símbolo dessa magia é aquele bode, né? Ou a estrela invertida, né? De cabeça para baixo, mostrando que o que prevalece são as forças voltadas para baixo. O que prevalece é a minha vontade. Seria, então, aquilo que se compreende esotericamente como magia negra. Não quer dizer que a magia negra seja má em si, traz coisas más, e a magia branca traga coisas boas. Não é nesse sentido. É no sentido de que a magia negra faz com que ocorra a minha vontade, e essa minha vontade pode não ser condizente com a vontade superior, e se assim for, eu vou estar gerando karma, porque eu vou estar desviando o fluxo natural das coisas, eu estou indo contra uma lei natural, uma lei superior, se assim for, então seria ruim, negativa nesse sentido, nesse aspecto, tá? E a magia branca é aquela em que eu entrego a minha vontade à vontade superior, né? Um exemplo dessa magia branca é a oração dominical, como nós já vimos também lá quando nós refletimos sobre o tarô, que é o Pai Nosso, né? Que seja feita a vossa vontade, na terra como no céu, né? Está lá no Pai Nosso, essa oração dominical, porque Jesus nos ensina a entregar a nossa vontade à vontade superior. Então, essa é a magia branca. Nós nos abrirmos para a vontade superior. Como o indivíduo ele está entre os dois polos, né? Ele está vivendo nesse reino, mas ele sabe que o reino dele não é este reino, mas ele vive nesse reino, ele tem que equilibrar as duas forças. Ele tem que equilibrar a força do ego e conectar essa força do ego a partir da sombra com a força do self. Tá? Quando o indivíduo faz isso, equilibra esses dois polos, ele está avançando no seu processo de individuação. Ok, gente? Algum comentário, alguma pergunta? Então, tudo isso vocês podem ver no livro, tá? O autor explica sobre tudo isso no livro, diretamente ou sem citar isso, mas indiretamente ele fala sobre tudo isso que está no livro. Evaldo, a próxima aula
Quinta-feira? Quinta-feira, o grupo de estudo sobre a von Franz e sobre o Jung. No caso, o Jung vai ser o primeiro capítulo da natureza da psique, que é a função transcendente. É no mesmo horário, 8 horas. 8 horas, de 8 às 10. Isso, de 8 às 10. Ok, gente? Então, finalizamos por hoje. Então, boa semana para Obrigada, vocês. Obrigado a também. aula Até semana que começou, vem. apareceu assim, tanta coisa aqui que estava, se tivesse oculta, ela agora é como se a flor tivesse ali, adormecida, e aí Está acordou. desabrochando agora, né? Está desabrochando agora. Perfeito. Maravilha, gente. Tudo de bom para vocês. Até semana Bom que vem. dia.